Já parou para se questionar sobre a intrigante situação de Caim, um dos primeiros filhos de Adão e Eva, conforme a narrativa bíblica? Como ele teria uma esposa e, mais perplexo ainda, como teria gerado um filho, considerando Adão e Eva como os únicos progenitores da humanidade? Ao examinar as entrelinhas da Bíblia, desvendaremos as respostas sobre esse enigma misterioso. Então, desde já, convido-o a se inscrever no canal, deixar seu like e embarcar conosco nessa intrigante descoberta. Caim, uma figura central nas narrativas bíblicas, é apresentado como o primogênito de Adão e Eva, marcando os primórdios da humanidade. Seu relacionamento com Abel, seu irmão mais novo, torna-se crucial no episódio do sacrifício a Deus. Em um ato de devoção, ambos oferecem seus produtos a Deus, mas a aceitação divina recai exclusivamente sobre as ofertas de Abel, deixando as de Caim rejeitadas. A razão para a recusa divina permanece enigmática, gerando interpretações diversas ao longo dos séculos. Alguns especulam sobre a natureza das ofertas, enquanto outros sugerem uma possível atitude negativa no coração de Caim como fator determinante. A rejeição incita uma crescente amargura em Caim, culminando na primeira tragédia humana registrada na Bíblia. Movido por ciúmes e ira, Caim comete o terrível ato de fratricídio, tirando a vida de Abel. Este evento, além de ser a primeira manifestação da fragilidade humana e da gravidade do pecado, repercute através das páginas da história, deixando uma marca indelével na narrativa bíblica como um alerta sobre as consequências das escolhas humanas. Deus responde a Caim com um severo castigo. A ira divina se manifesta ao amaldiçoar Caim e marcá-lo, tornando-o um sinal visível de sua transgressão. Essa marca, embora não seja claramente descrita na Bíblia, simboliza a separação e a carga do pecado que Caim carregaria consigo. O castigo de Deus não se limita apenas à maldição física. Ele se estende às consequências psicológicas e emocionais. Caim é condenado a vagar como um andarilho na solidão, afastando-se da presença divina. Esse exílio o deixa à mercê da própria consciência, carregando o peso de sua escolha nefasta. A solidão de Caim, agora distante de Deus e da convivência humana, reflete a profundidade da separação causada pelo pecado. O andarilho solitário torna-se um símbolo da alienação espiritual e emocional, uma consequência direta de suas ações. A Bíblia narra a preocupação de Caim com o peso de sua maldição, temendo ser morto por outros ao encontrá-lo. Em resposta a essa apreensão, Deus coloca uma marca sobre Caim, garantindo sua proteção contra qualquer vingança mortal. Este ato divino não apenas preserva a vida de Caim, mas também simboliza a misericórdia divina em meio às consequências de suas ações. Aqui pode surgir o primeiro questionamento dos mais céticos. Quem seriam esses outros que Caim tanto temiam? Caim e Abel não seriam os únicos filhos de Adão e Eva? Calma, meu jovem gafanhoto. Mais à frente você encontrará as respostas para essas perguntas. Então vamos prosseguir. No capítulo 4, versículos 16 e 17, descobrimos que Caim, mesmo vagando como um andarilho, encontra uma mulher e estabelece uma relação conjugal. Dessa união nasce um filho chamado Enoque, marcando o início de uma nova geração descendente de Caim. Surpreendentemente, Caim não apenas sobrevive ao castigo divino, mas também se estabelece de maneira notável. Ele decide construir uma cidade e a nomeia em homenagem ao seu filho, Enoque. A cidade torna-se um testemunho de superação e a capacidade humana de forjar um caminho adiante, mesmo diante das marcas do passado. Essa escolha reflete a determinação de Caim em criar um legado e uma comunidade, desafiando as adversidades de sua condição errante. No entanto, é neste ponto que as indagações começam a se multiplicar. O texto bíblico omite detalhes explícitos sobre como e com quem Caim estabeleceu sua relação conjugal.
No versículo 17, encontramos apenas a vaga informação de que Caim conheceu a sua mulher. A hipótese de outros seres humanos coexistirem na época de Caim, além de Adão, Eva, Caim e Abel, surge como uma interpretação destinada a preencher as brechas na narrativa bíblica e a abordar as questões relacionadas à expansão da população humana. Nesse cenário de incertezas, uma multiplicidade de interpretações emerge na busca por respostas a esses questionamentos. Uma abordagem menos convencional considera a possibilidade de Deus ter criado, de maneira independente, seres humanos além da família de Adão e Eva. A defesa dessa teoria sugere que, para a rápida multiplicação da humanidade, seria necessário um contingente significativo de pessoas, algo difícil de alcançar apenas com a descendência direta de Adão e Eva. Essa perspectiva surge da tentativa de harmonizar a narrativa bíblica com as evidências arqueológicas e antropológicas que indicam a existência de comunidades humanas mais amplas na antiguidade. No entanto, é crucial destacar que essa interpretação é especulativa e não encontra respaldo explícito no texto bíblico. A narrativa de Gênesis focaliza principalmente a história da família de Adão e Eva, sem mencionar de forma inequívoca a presença de outros grupos humanos contemporâneos. A teoria mais amplamente aceita propõe que Caim pode ter se casado com uma irmã, uma interpretação que se baseia na compreensão das práticas culturais e do contexto da época, conforme descritos na narrativa bíblica. O livro de Gênesis, ao contrário do que muitos pensam, não especifica que Adão e Eva tiveram apenas Caim e Abel como filhos. A ausência de informações detalhadas pode sugerir a possibilidade de Adão e Eva terem tido outros filhos não mencionados na Bíblia. O argumento central para essa hipótese reside na compreensão de que as famílias naquela era eram consideravelmente maiores e os indivíduos tinham vidas extremamente longas. Por exemplo, Caim, mencionado na narrativa bíblica, viveu centenas de anos. Essa longevidade aumenta a plausibilidade de Adão e Eva terem tido uma prole mais extensa, incluindo filhos e filhas que não foram destacados de forma específica no texto sagrado. Essa interpretação ganha reforço significativo quando examinamos mais a fundo a narrativa bíblica. Após o incidente entre Caim e Abel, a história continua. E em Gênesis, capítulo 5, versículo 4, encontramos uma referência que fortalece a ideia de que Adão e Eva tiveram outros filhos e filhas. O texto menciona que Adão viveu 800 anos depois do nascimento de Sete e teve outros filhos e filhas. Essa passagem evidencia explicitamente a existência de uma prole mais ampla, além de Caim, Abel e Sete. Naquele contexto cultural e temporal, a prática do casamento entre irmãos era não apenas aceitável, mas também considerada necessária para a propagação da raça humana. No estágio inicial da história, ainda não havia proibições explícitas contra essa forma de união, e as circunstâncias culturais e as demandas da sobrevivência podem ter influenciado essa prática. A ausência de restrições evidentes é ilustrada por diversos casos na narrativa bíblica em que personagens se casaram com membros de suas próprias famílias. Um exemplo notável é o caso de Abraão e Sara, que eram meio-irmãos. Outro exemplo é o de Isaque, filho de Abraão. Seguindo os costumes da época, contraiu matrimônio com Rebeca, que era sua prima. Essa união é notável não apenas por sua aceitação cultural, mas também pela bênção divina que a acompanhou. O relato bíblico em Gênesis 24 descreve como Abraão, preocupado em encontrar uma esposa adequada para seu filho Isaque, envia seu servo a Padã-Arã para buscar uma esposa entre seus parentes. O servo encontra Rebeca, parente de Isaque, junto ao poço, e ela acaba se tornando a escolhida para ser a esposa de Isaque.
Essa história ilustra não apenas a prática cultural do casamento entre parentes naquela época, mas também destaca a importância atribuída à continuidade da linhagem familiar. Além disso, a narrativa sugere a crença na orientação divina nesses arranjos matrimoniais, evidenciada pela forma como a escolha de Rebeca foi percebida como providencial. Outro exemplo clássico de casamento entre membros da mesma família ocorre após o dilúvio, de acordo com a Bíblia. Após a grande inundação, Noé e sua família, seus filhos Sem, Cam e Jafé, foram incumbidos de repovoar a terra. Dada a escassez populacional após o dilúvio, os filhos de Noé não tiveram outra opção senão casar-se entre si ou até mesmo com suas próprias irmãs para cumprir o mandato divino de multiplicar-se e povoar a terra novamente. A Bíblia, em Gênesis capítulo 9, destaca a responsabilidade de Noé e sua família de repovoar a terra e de restabelecer a humanidade, cumprindo o propósito divino, o que justificaria tais uniões dentro da perspectiva daquela época. Esses exemplos enfatizam como, em diferentes estágios da história bíblica, o casamento entre membros da mesma família era considerado aceitável e até mesmo necessário para a continuidade da linhagem humana após eventos extraordinários. É intrigante observar que as leis contra o casamento entre parentes, como as estabelecidas na lei mosaica, surgiram consideravelmente mais tarde, aproximadamente 2.500 anos após a criação de Adão e Eva, marcando um ponto significativo na evolução das práticas matrimoniais. Essas leis foram promulgadas como parte da aliança com Moisés, refletindo a necessidade emergente de regulamentações à medida que a humanidade se multiplicava. A proibição do incesto, delineada nas leis dadas a Moisés, pode ser compreendida como um ato divino destinado a proteger a humanidade e prevenir possíveis consequências negativas decorrentes do casamento entre parentes. À medida que as populações cresciam e se diversificavam, a introdução dessas leis visava preservar a saúde genética e evitar riscos associados à endogamia. A regulamentação divina contra o casamento entre parentes, como descrita nas leis mosaicas, encontra seu desdobramento no livro de Levítico. Essas proibições, minuciosamente delineadas no capítulo 18, abrangem uma gama abrangente de relações familiares, incluindo instruções específicas contra relações sexuais com mãe, pai, irmãos, irmãs, tios, tias, sobrinhos, sobrinhas e outros parentes próximos. O livro de Levítico, parte integrante das Escrituras, representa uma extensão prática da aliança estabelecida com Moisés, evidenciando a atenção divina aos detalhes na regulamentação das relações familiares. Vale lembrar que as interpretações estão sujeitas a variações significativas e são frequentemente debatidas entre diferentes tradições religiosas e grupos teológicos. A compreensão desses relatos pode variar conforme a abordagem, contexto cultural e linhas doutrinárias específicas. No entanto, é ainda mais importante destacar que, independentemente das divergências interpretativas, existe a perspectiva de que não devemos questionar ou duvidar de Deus. O respeito pela tradição e a submissão à vontade divina prevalecem como princípios fundamentais, sustentando a convicção de que a verdadeira compreensão reside na aceitação confiante da palavra de Deus. Espero que tenham gostado do vídeo. Lembrem de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Clique agora em algum dos 2 vídeos que vai aparecer na sua tela para continuar nos assistindo.